vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar. Procura vir ter comigo depressa. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Procura vir antes do inverno. Paulo estava na prisão, não aquela relatada por Lucas em Atos dos Apóstolos, mas outra, ocorrida após Atos dos Apóstolos ser escrito. Depois de 2 anos de prisão domiciliar em Roma, alguns escritos de meados do século II da era cristã sugerem que Paulo, numa 4ª viagem missionária, esteve na Espanha. Ao retornar da Espanha, esteve em Troade e dali retornou a Roma. A tradição sugere que ele fixou residência à margem esquerda do rio Tibre, próximo à ilha Tiberina. Nesse período, ele se esforçava para reorganizar a igreja em Roma, que se dispersara com a perseguição iniciada por Nero, o imperador romano. Paulo terminou sendo mais uma vez preso. Submetido à audiência, ele fez sua defesa sozinho e obteve algum sucesso, não sendo condenado e com isso escapando de ser lançado aos leões na arena. Foi reconduzido à cela no Fórum Romano, a prisão Mamertina. Homens famosos já haviam passado por ela quando Paulo apóstolo ali foi preso. Vercingetorix, rei dos gauleses, em 46 antes da era cristã, foi um deles. Acredita-se que Pedro apóstolo também esteve preso ali à mesma época que Paulo. Esta prisão fora escavada na rocha na encosta nordeste do Monte Capitolino. Era formada por um complexo subterrâneo com 2 câmaras, uma próxima ao nível da rua, o Carcere, e outra mais abaixo, o Tullianum, construída por volta de 630 antes da era cristã. O Tullianum foi concebido para funcionar inicialmente como cisterna, o que justifica o seu formato circular com um teto em forma de abóbada, bem como a existência de um poço nele. Somente depois foi transformado em prisão. No Tullianum, Paulo apóstolo foi mantido quase que incomunicável por 9 meses. Seu único ponto de acesso era por meio de uma pequena passagem no teto que o interligava com o piso do primeiro pavimento. Por ele passava também ar e alguma luminosidade. Descia-se o preso por meio de cordas ou simplesmente jogava-se o prisioneiro por ali. Diferente dos dias atuais, nos quais o local se transformou em ponto turístico, com escadas de ferro, ampla iluminação e dispositivos de mídia para atender os visitantes ávidos por informações. Segundo o historiador romano Gaio Salustio, do século I antes da era cristã, o Tullianum foi construído quase 4 metros abaixo do nível da rua, com paredes espessas recobertas por pedras, e era um calabouço imundo, escuro, mal cheiroso e cujo aspecto era assustador e horrível. Atualmente, o cárcere mamertino abriga 2 capelas sobrepostas. Na gruta inferior, o Tullianum, está a Chiesa di San Pietro in Carcere. Na câmara superior está a Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. San Pietro in Carcere, São Pedro no cárcere. San Giuseppe dei Falegnami, São José dos Carpinteiros. Nos tempos de Paulo e de Pedro, os prisioneiros eram mantidos em uma das câmaras de acordo com a gravidade das acusações e do perigo que representassem. Mas o aprisionamento não era em si mesmo previsto no direito romano como pena ou castigo por um crime. O encarceramento era tão somente uma medida temporária para se manter o criminoso sob custódia até que fosse julgado. Ao mamertino eram remetidos aqueles passíveis de penas mais brandas. Ao Tullianum, aqueles passíveis de penas mais duras. Mesmo assim, havia relatos de prisioneiros torturados ou executados antes que se concluísse o julgamento. Alguns, temendo o pior, cometiam suicídio,
e outros, não suportando o ambiente prisional, morriam de fome ou de doenças. Na prisão mamertina, Paulo apóstolo permaneceu quase que totalmente esquecido pela igreja, abandonado por seus companheiros. Destes, o único que se manteve por perto foi Lucas. Vários dos discípulos da primeira geração já haviam morrido. Tiago, maior, em 44 em Jerusalém, Silas em 50 na Macedônia. O ex-companheiro de Paulo, a partir da segunda viagem missionária. Bartolomeu em 51 em Albanópolis, Febe em 57 em Roma, André em 60 em Patras, Barnabé em 61 em Salamina, que introduziu Paulo na atividade missionária. Tiago Menor em 62 em Ostraquine e Tiago, bispo de Jerusalém, em 62 em Jerusalém. Enquanto isso, a igreja evidenciava sua expansão pelo mundo antigo. Esse movimento expansionista, porém, tinha relação direta com o crescimento do Império Romano. Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e os escritos de Pedro, de Tiago, de João e de Judas não dão notícia de atividades missionárias em Cartago e a oeste de Cartago, tampouco na maior parte da Península Ibérica, na Gália, na Bretanha, na Anglo-Saxônia ou entre os povos bárbaros mais ao norte em solo europeu, burgúndios, francos, germânios, saxões, visigodos, vândalos, alamanos, ostrogodos, escandinavos, lombardos, entre outros. A instabilidade sociopolítica nas fronteiras do império, as dificuldades linguísticas, a inexistência de rotas ou estradas e a visão exclusivista provocada pelo judaísmo nas igrejas cristãs eram os principais fatores do contorno adquirido no mapeamento das atividades missionárias na segunda metade do século I da era cristã. Mesmo assim, a Bíblia Sagrada menciona a presença do Evangelho de Cristo não somente na Judéia e na Galileia, mas também na Acaia e em diversos outros lugares do mundo antigo, o mundo do tempo dos apóstolos. A igreja também se fortalecia internamente com o surgimento de novos líderes, bem como de profetas e mestres. Lino se destacava na igreja em Roma por sua liderança e logo seria reconhecido como o sucessor de Pedro. Clemente também se projetava no ministério eclesiástico na cidade de Roma, a capital do império. Por outro lado, os problemas também se agigantavam no seio da igreja. Alguns dentro dela se levantavam para fazer oposição às próprias lideranças. Resistiam ao próprio Paulo. Mesmo assim, atrás das grades, Paulo se mantinha em oração dia e noite. Uns poucos se esforçaram destemidamente em lhe dar assistência na prisão, como foi o caso da família de Onesíforo. Notícias lhe chegavam acerca dos problemas que as igrejas enfrentavam. Pregadores que se ocupavam de mensagens, de debates não centrados na palavra de Deus, dentre os quais se destacaram Himeneu e Fileto, que asseveravam à igreja que a ressurreição do último dia já acontecera. Na tentativa de assistenciar as igrejas e combater os maus obreiros com seus ensinos medonhos, Paulo enviava de si obreiros às igrejas, mas ele pressentia que estava chegando aos seus dias derradeiros. Envolvido por esse cenário, Paulo desejava dar a sua contribuição às igrejas, não apenas orando em favor delas, mas lhes enviando mais obreiros e lhes escrevendo cartas de cunho doutrinário, apologético e instrucional. Escreveu então a sua última carta a Timóteo. Na verdade, era a última de toda a sua produção canônica. Ao todo,
Paulo escreveu 13 cartas que hoje integram a Bíblia Sagrada, desde a primeira delas, a igreja de Tessalônica, em 51, até aquela a Timóteo, bispo de Éfeso, em 67. Mas temos notícia de outras cartas que ele redigiu e que, contudo, não integraram o cânon sagrado. Além daquelas 2 cartas escritas aos Coríntios, outras 2 também foram escritas a eles. E além destas, houve também uma carta aos Laodicenses. A última carta que escreveu quando mantido no cárcere tuliano. Deveríamos ler essa carta sentindo o odor fétido da cela, a pouca luminosidade, a escassez de alimentos que se davam ao apóstolo pelos seus algozes, a umidade das paredes de pedras espessas, a solidão, a tristeza. No entanto, encontra-se Paulo fazendo pedido de urgência, que Timóteo não tardasse em vir visitá-lo, que o fizesse antes da chegada do inverno, porque se Timóteo se deixasse alcançar pelo frio, a sua viagem seria muito mais demorada e dificultosa. Ademais, faltariam roupas que agasalhassem Paulo na prisão. E mais ainda, Paulo parecia ter em mente 1000 coisas a escrever a 1000 lugares, e por isso o pedido, quando vier, traze os livros, mas principalmente os pergaminhos. Ele parecia pretender escrever mais. Precisava de material para isso, pergaminhos, e queria reler, consultar e meditar nas escrituras sagradas, assim como provavelmente se valer de fontes auxiliares. Os livros. Livros, sim. Não as suas próprias cartas, que essas afinal não eram produzidas por ele com cópias, mas aquelas outras que circulavam pelas igrejas. Seria estranho presumir que ele pedisse a Timóteo que trouxesse exemplares do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, bem como das epístolas de Pedro, já que seus autores, Lucas e Pedro, estavam perto dele, um sempre visitando-o na prisão em Roma, e o outro preso com ele no mesmo cárcere. Razoável presumir que ele desejasse cópias do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos, escritos cristãos, bem como do Pentateuco, a Torá, dos profetas, o Nevim, das Escrituras, o Ketuvim, e do Targum, escritos judaicos. Talvez pretendesse apelar aos escritos gregos e romanos como Aristóteles, Platão, Tito Lucrécio, Cícero, entre outros. Epimênides de Knossos foi citado pelo apóstolo quando este remeteu carta a Tito, bispo de Creta. No âmbito especulativo, talvez pretendesse o apóstolo escrever uma epístola aos Tarraconenses, ou alguma carta pastoral a Tito quando este foi enviado a Dalmácia, ou a Crescente quando este seguiu para a Galácia, ou a Tíquico quando este foi enviado a Éfeso, ou a Erasto durante a estadia deste em Corinto, ou aos milesianos para ter notícias acerca do estado de saúde de Trófimo. Paulo precisava urgentemente do material de escrita, os pergaminhos, também dos livros e ainda da capa. Uma tradução na língua inglesa sugere: faça todos os esforços para vir até mim em breve. No texto grego, spoldason, do verbo speldó, isto é, apressar-se. Agir ou se mover com rapidez, com fervor, atuar com diligência, com o melhor zelo, fazer o melhor, fazer todo o possível, fazer todo o esforço possível, todos os esforços possíveis, esgotando as possibilidades. Como se pode dizer valorizar algo ou amar algo e não se envidar todos os esforços possíveis? Se valorizamos algo, se gostamos de algo e se amamos alguém, devemos esgotar possibilidades. O vestibulando estuda à exaustão, supera a si mesmo, busca o melhor desempenho possível para conquistar a vaga desejada no curso desejado, na faculdade desejada. Paulo apóstolo escreveu à igreja de Corinto: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
pois eu assim corro, não como coisa incerta. Não é sensato e se aumenta o risco de fracasso quando se trabalha um projeto não pensando na excelência. Um atleta novato e de poucos recursos não teria como concorrer de igual para igual com os mais experientes, renomados e estruturados atletas. Mas dentre os seus iguais, ele pode dar o máximo de si e ser o melhor ou estar entre os melhores. Era exatamente o que Paulo esperava e recomendava a Timóteo: faça todos os esforços possíveis. Isso exigia de Timóteo mais do que apenas o vinculamento ao apostolado de Paulo. Era necessário também comprometimento. Dois fatores que somente haveria em Timóteo se nele houvesse, antes de tudo, o sentido de pertencimento. Não tivesse Timóteo determinação própria para a entrega total e não conseguiria ter vínculo, nem compromisso e nem o doar-se à obra. Sem esses fatores, Timóteo poderia até mesmo se esforçar, mas apenas num sentido de cumprimento do dever, algo descomprometido com resultados. Entretanto, Paulo esperava esforço e resultado, e por isso Paulo recomendou rapidez, antecipação, engajamento e provisão. Rapidez. Vem ter comigo depressa, uma dimensão de tempo, de administração do tempo, o que implicava em estabelecer prioridades e que, para serem estabelecidas, presumiam escala de valores, coisas mais importantes distintas das menos importantes, tratando-se cada qual de forma coerente. Antecipação. Vem ou procura vir antes do inverno, uma dimensão de circunstâncias, porque caso Timóteo tardasse um pouco mais em vir, seria ele mesmo prejudicado por adversidades previsíveis. Tudo seria mais dificultoso e mesmo os planos do apóstolo Paulo sofreriam a agenda tardia. Engajamento. Traga João Marcos, uma dimensão de habilidades. Nesse sentido, o apóstolo afirmaria que João Marcos lhe era muito útil para o ministério. A expressão adjetivadora muito útil seria no texto grego eukrestos, vocábulo variante de Christos e que indica aquilo ou aquele que é útil, aproveitável, produtivo, possuidor de bons recursos, apto para ser utilizado, fornecendo o que é adequado e sendo bom para o uso em vários sentidos. Não se trata, porém, apenas de alguém que tem potencial utilidades, mas de algo ou alguém que efetivamente está em ação para o que é útil e para o que é bom. Também provisão. E nesse sentido, o apóstolo escreveria: traga a capa, os livros e os pergaminhos, uma dimensão de material. Capas, livros e pergaminhos era um pedido, não propriamente uma sugestão, muito mais uma necessidade. Paulo dependia do grau de empenho máximo por parte de Timóteo. A missão não era tão simples. A história bíblica não nos relata se Timóteo conseguiu cumprir ou não essa missão, ir até Paulo em Roma, procurá-lo nas masmorras romanas até encontrá-lo. Timóteo sairia de Éfeso em direção a Troade, percorrendo estradas que totalizariam a viagem de quase 300 quilômetros. Recuperaria os objetos pessoais de Paulo e do porto de Troade seguiria em viagem marítima pelo mar Egeu, costeando a Ásia Menor para a travessia que o levaria a Atenas, avançando para Creta e em seguida Siracusa da Sicília. Chegaria ao Régio e de lá iria até Puteoli, onde desembarcaria. Dali iria a Três Vendas e finalmente Roma,
quase 2.300 quilômetros nesta segunda fase. Ao todo, uma viagem de 2.600 quilômetros entre terra e mar, recuperando capa, livros e pergaminhos. Eu fico pensando nas tantas coisas que perdemos pelo caminho. Algumas nem damos pela falta. Outras percebemos a perda, mas nos acostumamos e convivemos com a perda. Mas há uma classe de coisas que perdemos e, além de percebermos a perda, as reputamos fazendo grande falta. Destas últimas podemos estabelecer que sejam como a capa, os livros e os pergaminhos. Claro que não propriamente capa, livros e pergaminhos, mas sonhos, planos, vontades, valores pessoais, conselhos, orientações que nossos pais e amigos nos deram, esperança, fé, bondade, simplicidade de alma, humildade, promessas, compromissos, juramentos, coisas que ficaram em algum canto e que nem lembramos exatamente onde as esquecemos, acidentalmente ou deliberadamente, depois nos fazem falta, lamentamos a perda. Desistimos ou decidimos pelo resgate. O caminho da retomada é sempre árduo, longo, difícil, cheio de obstáculos e de incertezas. Se Paulo foi surpreendido em Troade quando foi preso, não sabemos. Mas resta claro que Paulo estabelecera prioridades para si, e dentro das prioridades que ele vivenciou, dentro das prioridades que ele praticou, houve perdas, porque há prioridades que determinam perdas. Por vezes, essas perdas as entendemos como de menor impacto, talvez porque naquele exato momento em que perdemos algo, não nos pareça que tenha sido um prejuízo tamanho. Mas é muito comum na vida que, com o passar do tempo, entendamos o valor do que perdemos. E então surge o questionamento: será que consigo recuperar o que perdi? No caso do apóstolo Paulo, 650 anos antes daquele recado dele a Timóteo, estava o profeta pronunciando a palavra de Deus ante a destruição de Jerusalém, dizendo: coloquem sinais na estrada por onde vocês passaram, porque vocês hão de voltar por esse mesmo caminho. Não era o vaticínio de uma viagem fracassada, mas a visão de que iriam para o cativeiro e dele retornariam. Marquem a estrada. Ponham sinalizadores, estabeleçam pontos de referência para que vocês não se percam na volta, para que a volta seja acertada, sem errar o caminho ao voltar, porque vocês podem agora estar indo por descaminhos, mas vocês voltarão para o status do qual nunca deveriam ter saído. Considerando essas palavras do profeta Jeremias, podemos compreender que acertar a volta não é missão para qualquer um. Muita gente não sabe voltar, vão estabanadamente e somente na hora de retornar percebe o quanto se perderam. Não prestaram atenção nas coordenadas, não observaram atentamente a direção, seguiram adiante por impulso e quando querem voltar ou ir em busca do que perderam, consideram que seja praticamente impossível. Imagine se os magos que vieram do Oriente viessem a esmo, sem análise da rota, sem planejamento da viagem, sem estrela de Belém para guiar seus passos. O curioso é que temos certa tendência em presumir que eles vieram o tempo todo guiados pela estrela, mas não foi assim. Mateus afirmou que, tendo nascido Jesus em Belém, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vieram confiados numa revelação, mas uma revelação de aspectos gerais, nada muito detalhado. É essa a razão porque eles foram a Jerusalém, embora o Senhor Jesus houvesse nascido em Belém.
Chegando em Jerusalém, eles estavam um tanto quanto confusos, porque por revelação sabiam que nascera o rei dos judeus, o que levava a presumir que nascesse onde nascesse, o rei seria acomodado em Jerusalém, capital do reino. Mas o menino rei não estava lá. Veio a pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E continuaram: vimos a sua estrela no oriente e viemos. Viram a estrela, mas não que a estrela os conduzisse. Herodes que os fez acertar o caminho. Herodes quem corrigiu a rota, enviou-os a Belém, sem estrela. Tanto é que estavam sem estrela naquele instante, que Herodes ainda lhes disse: ide e perguntai diligentemente, e quando o achardes, ou seja, saíram de Jerusalém sem estrela guia. Porém, em algum ponto do caminho, afirmou Mateus, a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Mateus acrescentou: vendo eles a estrela, alegraram-se muito. Resta claro que não estiveram vendo a estrela em todo o tempo, nem em todo o percurso. Nós queremos estrela guia o tempo todo, e o tempo todo céu estrelado. A vida não é assim, nem mesmo a carreira cristã. Seguimos por uma revelação e há momentos obscuros, incertos, inseguros. Entretanto, nem sempre compreendendo a totalidade da revelação e mesmo sem amplo conhecimento temos um propósito. É possível. A fé dá propósito, sempre, mas nem sempre a fé traduz plena compreensão dos fatos e dos porvires. Talvez seja esta a razão que nos leva várias vezes ao longo da vida em nos perguntarmos se estamos realmente no caminho certo, na direção certa, no sentido certo. Nos instantes mais graves, porém, quando tudo está a se perder, porque vamos a Jerusalém pensando em grandes estruturas, surge um lampejo de luz que nos corrige a rota para as Belém da vida, aquelas estruturas às quais vínhamos dando menor valor. Somente então vamos em busca, no resgate daquilo que perdemos, desperdiçamos. Mas cuidado com o inverno. Vá buscar a capa, recupere os pergaminhos, resgate os livros. A capa como um tipo de cuidado de si mesmo para não sofrer demasiadamente com as intempéries inevitáveis que surgem pela existência humana. Porque quem serve a Deus deve também cuidar de si mesmo. Os pergaminhos, porque há muitos capítulos ainda a serem escritos em nossa vida. Ainda estamos longe do ponto final. E os livros, porque precisamos tanto do conhecimento quanto da revelação. Paulo desejava reaver uma capa, uns livros e principalmente uns pergaminhos. E conseguiria, dependendo do empenho de Timóteo. Tudo ficara na casa de Carpo. Essa é a única menção nominal a Carpo na Bíblia Sagrada. Porém, de acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa da América, Carpo teria sido um dos 70 discípulos enviados por Jesus Cristo a anunciar o Evangelho do Reino. Tempos depois, segundo a tradição, Carpo se tornaria bispo de Bereia. O perigo estava na proximidade do inverno, o que faz pensar que há tempos inconvenientes para a busca. Jesus Cristo mencionaria o inverno como estação inadequada para viagens, porque os rios congelavam. Lucas relatou em pormenores as vicissitudes de viagens marítimas no inverno, o mar revolto, as tempestades, os ventos violentos ou contrários, uma perigosa combinação que poderia causar o naufrágio de embarcações. Por isso, se algum navio fosse alcançado pelo inverno em meio ao seu trajeto, o melhor que se faria era atracar em algum porto para invernar ali, o que resultava em atraso de 3 meses na navegação para o destino pretendido. Mesmo para viagens terrestres era período difícil, porque o inverno no Oriente Médio era chuvoso e as estradas enlameadas ficavam intransitáveis, afetando inclusive a atividade missionária. Animais ferozes se abrigavam em tocas, e isso muitas vezes desalojando homens de seus esconderijos.
Benaia, um dos valentes de Davi, se tornou notável, entre outros motivos, por matar um leão numa cova no tempo da neve. É provável, apenas provável, não totalmente certo, que Paulo apóstolo tivesse deixado capa, livros e pergaminhos em Troade, na casa de Carpo, quando realizava mais uma viagem missionária, retornando de Neápolis e seguindo para Assos. Eu sei, nem todos concordam com essa cronologia. Para os que não concordam, ainda assim seriam meses e não poucos, que teriam transcorrido entre deixar capa, livros e pergaminhos e depois dar falta deles e escrever uma carta pedindo que alguém fosse buscá-los e trazê-los a si. Pode parecer um tanto quanto absurdo se buscar uma capa que foi esquecida 8 anos atrás na casa de alguém que mora a centenas de quilômetros de distância. E junto com a capa, trazer também livros e pergaminhos. Não era a primeira vez que o apóstolo enfrentava a falta de roupas e agasalhos. Não era descuido, nem desleixo. Não poucas vezes ele precisou sair às pressas, fugindo de seus perseguidores e algozes, largando tudo para trás. Não importa o que te levou às perdas, importa que houve perdas. Eu esqueci a Bíblia Sagrada. Em fevereiro de 2020, esta Bíblia Sagrada, num assento de madeira numa locadora de veículos, próximo ao Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, o aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Já estava saindo numa van em direção ao setor de embarques quando um jovem funcionário veio correndo e gritando. A van brecou, abriram a porta lateral corrediça. Assim que vi o rapaz com a minha Bíblia nas suas mãos, eu reconheci a minha Bíblia. O rapaz me disse: esta Bíblia é do Senhor. O Senhor vai me desculpando, mas na hora em que peguei a Bíblia, ela se abriu e eu li o que estava escrito. Percebi que era uma mensagem para o Senhor, então eu vou ler, ok? Havia outros passageiros, ninguém protestou. Achei aquilo tudo meio sensacionalista e até um tanto quanto sem necessidade. O rapaz não esperou pelo meu assentimento e já foi lendo em alto e bom som com fluente leitura. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Ele leu apenas esta parte. Percebi que Deus estava falando comigo através daquele rapaz. Repensei a situação. Não a achei mais sensacionalista nem desnecessária. Como eu poderia esquecer a Bíblia Sagrada? É o livro de todos os que já li, e que não foram poucos, que verdadeiramente amo. Nunca me aconteceu algo assim. Onde está a sua Bíblia? E eu responder: não sei, ou sei lá, ou esqueci na casa de fulano. Mas naquela noite esqueci, sim. Contudo, havia um propósito divino no que parecia ser um mero incidente. Paulo não deixou a capa, os livros e os pergaminhos como que num incidente insignificante. Esse fato está registrado na Bíblia Sagrada, mas não à toa. Duvido que Carpo não tenha, vez ou outra, espionado os livros de Paulo. Se Joyce Meyer, ou Jim Swaggart, ou Billy Graham houvesse passado em minha casa e esquecido um caderno repleto de anotações sobre trechos da Bíblia Sagrada, vocês acham que eu não leria? Acredito que houve algo de proveitoso naquilo tudo para Carpo, mas também para nós. Parecia haver naquele momento tanto valor sentimental quanto valor prático, como um idoso que se senta no sofá da sala e lentamente vira as páginas do álbum de fotografias para recordar momentos agradáveis da sua vida. Se anos antes aqueles livros e pergaminhos podiam ser deixados em casa de Carpo ou de algum outro irmão, agora ele, Paulo, os queria consigo. Se dantes não eram de valor tamanho e que por isso se pudessem compartilhar, emprestar ou deixar aos cuidados de outrem, agora eram de valor insofismável. De fato, há coisas, pessoas e lembranças que só lhes compreendemos o valor e lhes atribuímos o justo valor quando os anos se passam e as provações sobrevêm.
fosse como fosse, havendo-lhes atribuído menor valor antes e agora lhes aquilatado o real valor, a verdade era que Paulo via aquelas coisas tão intimamente relacionadas ao seu passado como também resgatáveis, passíveis de serem recuperadas. Não estavam, em sua ótica, irremediavelmente perdidas. O que você deixou para trás, o que você perdeu, o que você não deu devido valor, o que você desprezou, o que você foi obrigado a abrir mão, o que era seu e se perdeu no ritmo alucinante dos compromissos, o que você distraidamente deixou de cuidar e minguou. Isso ainda pode, à prova de Deus, ser recuperado. E é hora de buscar a capa, também os livros e os pergaminhos. Não se extraviaram irremediavelmente entre os tantos anos já passados e as tantas vicissitudes sofridas. Os planos, os sonhos, a carreira, o dom, o talento, a habilidade, seja natural, seja adquirido, seja sobrenatural, pode sim ser recuperado. Percebe-se que Paulo apóstolo, escrevendo a carta, resgatava na sua memória a lembrança de coisas, de fatos, de pessoas e de lugares, num tom quase saudosista, olhando para si mesmo como prisioneiro, tendo plena consciência do seu estado, confessando inclusive estar aflito, afirmando que estava sofrendo padecimentos, declarando-se reiteradas vezes na carta abandonado, na prisão, pelos irmãos que não o visitavam nem dele cuidavam. Ele diz: todos se apartaram de mim, entre os quais Fígelo e Hermógenes da Ásia. Demas me desamparou e foi para Tessalônica. Muitos, para atender às demandas da causa do Evangelho de Cristo, seguiam para o campo missionário, vendo-se obrigados a deixar Paulo para trás. Paulo escreve que Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, também enviei Tíquico a Éfeso, Erasto ficou em Corinto, Trófimo, seu companheiro de ministério, ficou para trás, deixado doente em Mileto. Contraditório e confuso, ao mesmo tempo que se queixa da solidão, ele afirma: Lucas ficou comigo. E não bastasse, ele transmite as saudações dos irmãos que o acompanham. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam, Timóteo. Paulo parecia estar metido no mais recôndito das masmorras romanas e se tornava dificultoso chegar a ele simplesmente. Era necessária uma busca diligente para poder encontrá-lo. O tratamento que lhe dispensavam era como de um prisioneiro comum, um criminoso, talvez inclusive submetido a trabalhos forçados. Ele percebia que estava perto o dia da sua morte, sim. Nesse contexto é que ele fez aquele pedido de cunho pessoal: traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. As adversidades podem trazer consigo tristeza, solidão, angústia, abandono, privações, aflições, padecimentos, mas nada disso impede de se trazer a tua capa, nem os teus livros, nem os teus pergaminhos. Por mais que se haja falhado, deixando para trás o que não deveria ser deixado, ainda é tempo de reavença, de recuperação, de restauração, de revigoramento, de renovação. A reavença pretendida por Paulo tinha um plano estratégico. A história da igreja não se encarregou de nos revelar se Timóteo conseguiu ou não reaver a capa e os demais objetos e os entregar em suas mãos, mas nos deixou fundamentos, lições sobre como reaver o que deixamos para trás e que hoje sabemos nos ser de grande valia. Primeiro, assumir a responsabilidade. Paulo disse: deixei na casa de Carpo. Assumir a responsabilidade não nos conduz à culpa, mas exatamente ao contrário. A culpa é parte do processo, mas não o fim do processo. Quando assumimos o erro pela capa, livros e pergaminhos que deixamos para trás, encontramos o perdão e, livres da condenação, clamamos de consciência limpa e somos ouvidos. Essa atitude nos leva também a suportar as implicações ou os desdobramentos de nossas decisões, mesmo as mais graves.
Pedir observando as circunstâncias. E Paulo diz, o inverno está chegando. Eu estou já sendo oferecido como sacrifício. Há pedidos que fazemos incompatíveis com a realidade que se está vivendo num dado instante. 1956. O Brasil vivia momentos de grande instabilidade política à beira de uma convulsão social. Nereu Ramos era o presidente. Getúlio Vargas cometera suicídio no Palácio do Catete. Nereu Ramos determinou o estado de sítio no Brasil e, com isso, algumas garantias constitucionais foram suspensas. O estado de sítio foi iniciado a 25 de novembro de 1955 e se estendeu até 15 de fevereiro de 1956. As reuniões em tendas, como aquelas promovidas por Harold Williams, da Cruzada Nacional de Evangelização, e por Manuel de Melo, do movimento O Brasil para Cristo, se tornaram alvo das autoridades judiciais e policiais. Afinal, estavam suspensos os direitos de reunião em praça pública, a livre manifestação de pensamento, entre outros. Já se irradiava a mensagem do Evangelho de Cristo pela Rádio Piratininga, com o programa A Voz do Brasil para Cristo. Do programa diário participavam o missionário Manuel de Melo, o companheiro Geraldino dos Santos, o também companheiro Alfredo Rachid Góes e ainda Levi Tavares, entre outros. Manuel de Melo postergou por semanas a decisão em se inaugurar sede jurídica, mas com a prorrogação do estado de sítio e a transição do governo federal para Juscelino Kubitschek, alugou-se um salão na Vila Pereira Barreto, zona norte de São Paulo, capital, e ali se realizou, a 3 de março de 1956, o culto oficial inaugural da Igreja de Jesus Betel, Movimento do Caminho. A decisão em se adaptar ao Movimento Brasil para Cristo, uma obra interdenominacional potencialmente evangelizadora e avivalista, para que comportasse uma estrutura eclesiástica, a Igreja de Jesus Betel, Movimento do Caminho, bem como em se adaptar os cultos realizados em tendas para que começassem a ser realizados também cultos em templos de alvenaria, demonstra o quanto é importante se estar atento à realidade circundante na hora de se estabelecer planos, diretrizes e metas. Traga a capa esquecida no meio do caminho de volta à tua realidade de hoje. Recupere os livros e os pergaminhos. Faça isso assumindo a responsabilidade pelas perdas e a responsabilidade pelos desdobramentos em se buscar a renovação. Saiba com quem contar. Não pactue com quem não esteja realmente compromissado e na visão dos mesmos objetivos que você. Saiba pedir. Não se envergonhe de pedir em favor de si mesmo. Saiba o momento mais adequado para formular o pedido para não se tornar inconveniente aos olhos dos outros. Peça atento à realidade circundante. Peça com fé, seja específico. Você terá a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos de volta à tua vida.